Depois de assistir a inúmeros relatos de experiências de quase morte, também conhecidas como EQM, comecei a notar o surgimento de um padrão distinto. A maioria das EQM que assisti foram lindas experiências espirituais e de mudança de vida. A pessoa experimenta a morte do corpo, mas não da alma, pois a alma deixa o corpo, experimenta uma sensação de amor puro como nunca sentiu antes. A pessoa costuma ser saudada por uma figura religiosa, um guia espiritual ou um membro da família já falecido. Um túnel de luz emerge e o membro da família falecido ou a figura espiritual conduz a alma para o túnel de luz onde a pessoa vê uma revisão de sua vida. Às vezes também é mostrada a ela suas vidas passadas, então é dito que deve voltar, pois há mais trabalho a ser feito ou que simplesmente não é a sua hora. Porém, depois de assistir a mais experiências de quase morte, comecei a notar algo um pouco mais sinistro. O túnel de luz não era o que parecia ser, e essas entidades não eram quem afirmavam ser. Alguns especialistas em regressão a vidas passadas chegaram à mesma conclusão em suas próprias sessões. O italiano Calagaro Grafassi começou a notar um padrão distinto de entidades disfarçadas de figuras religiosas aparecendo em sessões com diversos clientes. Tina Dodd e Karen Barkan disseram o seguinte: Sou especialista em regressão a vidas passadas e praticante de liberação do espírito. A maioria dos meus clientes foi enganada, sendo reciclados em um número imenso de vidas traumáticas na Terra. Essas vidas não fazem nada para o crescimento da alma. Na verdade, podem levar e levam à degradação da alma após a morte, pois estão muito doentes e traumatizados para passar pelos reinos inferiores e acabam presos nos planos astrais. Presos e usados por entidades das trevas para cumprirem suas ordens. Ou eles acabam presos à Terra como o que chamaríamos de fantasmas e obsessores ligados às pessoas, causando intermináveis problemas físicos, emocionais e mentais ou até mesmo assombrações domésticas, ou são apanhados e enganados pela luz falsa de seres que acreditam, dizendo que precisam cumprir algum karma, então são reciclados de volta à Terra. Esses seres são incrivelmente complexos e farão você acreditar que realmente tem livre-arbítrio e poderá participar de seu plano de vida. Eles jogarão com a sua vulnerabilidade e a sua necessidade de ajudar os outros ao reencarnar. Você concorda porque quando está na presença desse amor profundamente envolvente, de alguma forma você esquece o quão difícil é estar nesse mundo. O que vemos é um bombardeamento de amor usado como anestésico, é abrangente e entorpece você de uma forma que minhas sessões não se alinham com as dos meus colegas, e muitas vezes me faz sentir isolada e marginalizada da comunidade. O que tenho visto é que mesmo os reinos mais elevados fazem parte do sistema da Matrix, e é difícil compartilhar esta informação com a comunidade que só quer acreditar no amor e na vida. Nós não precisamos sofrer para aprender de fato que todo o sistema de crenças é o que nos mantém presos aqui. Somos íntegros, perfeitos e completos exatamente do jeito que somos, só precisamos lembrar disso e ter a intenção de voltar ao mundo real após a morte do corpo físico. Muitos cientistas convencionais concluem agora que estamos vivendo em uma simulação. O argumento da simulação é bastante enfatizado no filme Matrix, que tem mais verdades do que você jamais poderia imaginar. O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode provar e ver, a realidade são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. De acordo com antigos textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi em 1945, estamos vivendo em uma realidade simulada controlada por uma inteligência artificial predatória chamada de Demiurgo. O Demiurgo é auxiliado por seres sádicos e malévolos chamados de arcontes. Os arcontes também são conhecidos como demônios no cristianismo e jins no islã, mas eles fizeram uma menção a uma raça muito misteriosa de criaturas que se tornaram conhecidas como arcontes. Não sabemos exatamente o que os arcontes eram ou são. O que sabemos é que agem como parasitas energéticos, alimentando-se de nossas energias. Existem representações e descrições antigas dos arcontes parecendo definitivamente seres reptilianos, assim como os parasitas físicos também aparentam. Aprofundarei sobre os arcontes, o Demiurgo e a Matrix em outros vídeos, porque caso contrário este seria muito longo. Nos dias ou semanas anteriores à morte, a pessoa que está prestes a morrer, muitas vezes começa a ter o que é conhecido como visões no leito de morte. Visões no leito de morte é um fenômeno extremamente comum para o qual a ciência moderna não tem explicação. Quem está prestes a experimentar a morte corporal geralmente verá um parente que já faleceu ou uma figura religiosa, mas isso é apenas uma projeção e não o parente falecido ou a figura religiosa.
É crucial estar ciente de que qualquer entidade que aparece antes ou após a morte não é quem ou o que parece ser. Essas entidades são na verdade parasitas astrais disfarçados daquelas figuras religiosas ou mestres ascensionados. Esses visitantes do leito de morte surgem para confortar aqueles que estão prestes a falecer para que a pessoa não resista em ir com a entidade. Esta entidade tem como objetivo obter a alma do recentemente falecido para conduzi-la ao túnel de luz. Os arcontes são frequentemente auxiliados. Eles sabem o que projetar porque têm a tecnologia para escanear a alma em busca de memórias e experiências. Eles fazem isso antes ou no momento da morte. Quando se está no túnel de luz, estas memórias e experiências são usadas para dar à alma uma revisão da vida, onde elas revivem a vida mais recente em questão de segundos. Para algumas pessoas, um conselheiro aparece para julgar a alma. Eles são conhecidos como os senhores do karma. Eventos aleatórios da vida da pessoa são levantados e julgados, e a pessoa sente culpa pelas coisas ruins que fez em sua vida. O conselheiro então diz que ela deve voltar, ela deve reencarnar porque ela tem que compensar alguma dívida kármica ou algum contrato de alma que deve ser cumprido. Isso é uma mentira, não há dívida kármica, não há karma, todos os contratos de alma foram feitos de maneira enganosa, sem descrição completa nem para alguém que estivesse suficientemente bem informado. A verdade é que não importa se você viveu bem a sua vida, não importa o máximo de moral possível que você teve, você ainda ouvirá que você deve voltar, que há mais lições para você aprender. Você será informado quando estiver no túnel de luz. Você não poderá sair depois de ser julgado, sua memória será apagada à força e você reencarnará em um embrião ou feto. É assim que a armadilha funciona. É assim que eles reciclam continuamente as almas e nos mantêm presos no ciclo de reencarnação. Pergunte a si mesmo se a Terra é uma escola e estamos aqui para aprender lições entre aspas. Se fosse, nossas memórias não seriam constantemente apagadas. Não é possível aprender lições se não lembramos quais devem ser aprendidas e acumularmos nosso conhecimento. Estamos presos em uma versão distorcida da eterna recorrência de Nietzsche. Seria um problema sem solução. Estaríamos enfrentando o karma, mas não podemos aprender com os nossos erros porque as nossas memórias continuam sendo apagadas. Isso é um pesadelo epistemológico. O bom senso diz que a única maneira de aprender é lembrando. Por isso que qualquer adepto da nova era dizendo que a Terra é uma escola está sendo enganado pelas próprias entidades parasitas que criaram esse sistema. Os autodeclarados místicos canalizarão entidades sem ter a menor ideia de quem ou o que estão canalizando. Você não confia em todo mundo que você conhece. Você usa o discernimento. Mas, por algum motivo, este mesmo discernimento não é usado ao canalizar entidades, embora seja quando o discernimento é mais necessário do que nunca, uma vez que essas entidades podem facilmente se disfarçar como seres de luz ou mestres ascensionados. Não basta perguntar se a entidade realmente é quem diz ser. Não é suficiente. Assim como as pessoas podem mentir, as entidades também podem. Esses seres querem que reencarnemos indefinidamente por causa da nossa energia, principalmente a energia negativa. Essa energia negativa também é conhecida como luxe. Luxe é um termo cunhado por Robert Monroe que descreve as emoções negativas como alimento para essas entidades parasitas. É por isso que os noticiários são carregados de medo. Esse é o verdadeiro objetivo das guerras. É tudo para gerar energia negativa, tudo para nos manter em constante estado de medo e estresse. Assim como no filme Monstros S.A., os monstros se alimentam do medo das crianças. Isso é o que entidades parasitas fazem conosco. Esses seres são interdimensionais. Não ser capaz de ver algo não é evidência de que não exista. O Wi-Fi está ao nosso redor. Não podemos vê-lo, mas sabemos que está presente quando temos conexão com a internet. Como seres espirituais que realmente somos, fomos enganados a entrar neste recipiente denso conhecido como corpo humano. O corpo humano só é capaz de decodificar uma banda de frequência limitada conhecida como a terceira dimensão. Você vê tudo o que existe no espaço que você está olhando. A maioria das pessoas diria que assim vê a realidade. Ainda assim, isso não é nem mesmo uma fração da verdade. De acordo com a ciência convencional, o espectro eletromagnético que vemos é menor do que 0,005%. Isso é quase nada do que existe no universo em termos de energia em outras formas, exceto a luz visível, que é a única banda de frequência que podemos ver. Vemos apenas uma pequena mancha do 0,005%. As experiências de quase morte acontecem com poucas pessoas e são projetadas pelos arcontes para consumo público.
As entidades parasitas sabem que a pessoa que teve uma EQM voltará e contará a todos ao seu redor sobre a experiência. É uma campanha publicitária para encorajar mais pessoas a entrar no túnel de luz após a morte. Isso perpetua o ciclo de reencarnação contínua, mantendo os seres humanos em um estado de ignorância sobre a verdadeira natureza do túnel de luz. Pessoas com crenças muito arraigadas podem passar décadas em uma matrix religiosa até serem manipuladas para entrarem no túnel de luz, objetivo principal dos arcontes. Essas entidades parasitas podem ser assustadoras no início. É difícil compartilhar essas informações sem ser acusado de fomentar o medo e de ser negativo. No entanto, a verdade nunca é negativa, a verdade é fortalecedora, a verdade liberta. E esse é o tipo de liberdade mais importante que se pode almejar. Uma vez que alguém sabe sobre essa verdade, pode finalmente ser livre e exigir sua soberania depois de tantos sofrimentos nesse mundo. Não há pressa na eternidade. Mais vale passar eras soberanas no vazio do que permanecer indefinidamente em um mundo fazenda-prisão-laboratório. Agora que você sabe o que realmente é a reencarnação, a sequência será um guia explicando o passo a passo sobre como sair dessa armadilha. Use o discernimento e lembre-se de que a verdade não muda só porque você não acredita nela. Até mais!